família de cantores lá de Tutaba, do Badim. Um beijo, Cirila. Obrigado, viu, minha irmã? A reunião mediúnica pode ser para qualquer um, ou seja, eu não faço parte da reunião mediúnica. Posso participar? Vamos lá. Imaginemos um hospital, um quadro clínico, né, um corpo clínico de, sei lá, 150 médicos. E tem lá o bloco cirúrgico. Os 150 médicos participam do bloco cirúrgico? Ou só os cirurgiões, anestesistas e auxiliares? Da mesma forma, da reunião mediúnica participam os trabalhadores daquela reunião. Os médiuns, os não médiuns, mas que trabalham ali nas vibrações, no apoio. É um grupo. Então não há por que eu participar, para quê? Por curiosidade? Então, não é aberta para todas as pessoas. Não por proibição, mas por desnecessariedade. Não há proibição. Se a casa, se o dirigente quiser, vá, mas a pergunta é, qual finalidade? Pode até ter uma finalidade de estudo, sim. Está se estudando a mediunidade, tem um grupo de estudos da mediunidade. Estudou ali um tempo e falou, olha, queria conhecer as reuniões mediúnicas, afinal de contas está estudando sobre mediunidade. Ótimo, desde que combinado com o grupo, alinhado, o grupo sabendo que fulano de tal estará presente naquela reunião, naquela data, para que não chegue lá e fale assim, quem que é essa pessoa? Ué, ela não faz parte do grupo, o que está aqui, e etc. É um grupo mediúnico mineiro, né? Por isso tem o ai demais na minha fala aqui. Pode, mas tem uma finalidade, não tem? A finalidade de uma reunião para ter um conhecimento prático daquilo que se estudou. Ok. Mas a casa está preparada para isso, o grupo está preparado para isso, há um calendário voltado para isso. Participa das reuniões de prática e educação e estudos. Então, pode, desde que haja um objetivo para isso. Agora, por curiosidade, ou só porque eu sou da casa, não. Nem todo médico do corpo clínico participa do bloco cirúrgico. E não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de não ser necessário. Ele não é cirurgião, ele não é anestesista, ele não é auxiliar. Não há porquê participar, em regra. Não há porquê. Então, na reunião mediúnica, da mesma forma. Se não há um porquê, um objetivo, uma utilidade ali educativa, não precisa participar. Perfeito. Mas eu tenho que fazer uma perguntinha aqui para o Simão, Wellington. Claro. Porque eu tenho visto alguns fatos de pessoas, às vezes, até nos procuram particularmente. Me falaram que se eu não desenvolver mediunidade, eu vou ficar doente, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Me fala a respeito, Simão. Vamos lá. Emmanuel, na questão 382 do livro Consolador, é perguntado a ele qual a verdadeira definição da palavra mediunidade. Aí ele diz, a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Ou seja, é um dom do Espírito. Todos nós podemos tê-la. A ostensividade já muda. Depois, no segundo parágrafo, ele diz assim, em outras palavras, se a mediunidade tem suas lutas e os seus percalços, é a maior oportunidade de redenção, é também a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. O que ele quer dizer com isso? Que a mediunidade é uma característica natural do espírito e aqueles que a têm ostensivamente têm um porquê. E é uma oportunidade redentora. Uhum. É como se fosse assim, eu posso, por meio da mediunidade, resgatar, reparar uma série de
de inconvenientes, de erros do passado, servindo na mediunidade. O que acontece? Imaginemos uma cena, estou inventando aqui a cena. Está lá o Simão para reencarnar, o futuro Simão. E aí os benfeitores chegam e falam, pois é, você vai reencarnar, né? Eu estou sabendo, pois é, vou mesmo. Então chegou aqui o preposto da reencarnação, o encarregado aqui, ele vai dar uma olhada na sua situação para ver como é que vai ser sua vida terrena. Opa, beleza. Aí ele diz assim, ele puxa lá os meus créditos. Vai lá no notebook, né, busca meus créditos, e mostra lá para mim, imprime um pacotão de páginas assim, de crédito e tal. E fala, beleza. Agora, Simão, vamos buscar seus débitos. Aí o notebook não é suficiente, ele precisa do mainframe. Né? Já precisa de memória de mais de tera, não pode ser mega. Então ele busca aquilo lá e dá um pacotão de folha que ele fala, não vou imprimir porque vai ser dano ambiental, de tanta folha que eu vou ter que imprimir. E aí fala assim, irmão, o seu saldo é negativo, altamente negativo. Do jeito que está aqui, você não consegue sequer plasmar um corpo, você vai nascer uma bola. Aí eu falei, então me enrosquei, né? Já vou nascer quicando. E aí ele fala, mas tem um jeito de melhorar isso aí. Se você exercer a mediunidade, vai ajudar bastante nesse processo. E você consegue se exercer, então você não vai nascer uma bola, não. Ok. E aí eu falo assim, então me dá umas 5 mediunidades por garantia. Me dá umas 5. Vai que uma falha, a outra vem, aí eu encarno. Aí meu corpo é programado para poder exteriorizar essa faculdade mediúnica e interiorizar, porque é isso que Kardec explica lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, quando ele diz, todo aquele que em grau qualquer sente a presença do Espírito é, por conseguinte, médio. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médio. Todavia, tal percepção, todavia, tal designação, quer dizer, médium, só se aplica àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, vou resumir, de forma ostensiva, né, por meio de fenômenos patentes, evidentes, o que depende de um organismo predisposto, diz ele lá. Ele encerra o tópico dizendo isso. É o primeiro parágrafo. O que depende de um organismo predisposto. Se nós olharmos o capítulo sobre influência moral dos médiuns, salvo engano, capítulo 20, salvo engano, nós veremos também lá o Espírito dizendo que a mediunidade radica-se no organismo. Ou seja, é preciso que o meu organismo esteja predisposto, que acontece no processo encarnatório. Por isso, alguns são ostensivos, outros não. Alguns nunca perceberão nada, porque não há predisposição orgânica para que a faculdade possa se movimentar de exteriorizar e interiorizar. Então, eu organizei, nasci 5 faculdades mediúnicas. E aí, não exerço. Essas faculdades vieram num aspecto comutativo. Eu nasceria uma bola, ou nasceria sem ser bola, mas exercendo a mediunidade. Eu não vou exercendo a mediunidade, começa a aparecer umas bolinhas. No meu abdômen, por exemplo, apareceu uma bolinha, que a gente chama de barriga, né? Apareceu uma bolinha. São indicativos de falta de educação alimentar e falta de exercício físico. Mas veja, vão surgindo alguns indicativos. Então, o não exercício não traz problema. O exercício é que evita problemas. É o contrário o raciocínio. Não é o não exercer que me traz problemas. O exercer que me tira ou que evita os problemas que eu teria se eu não exercesse. Os problemas que estão surgindo são em função dessa questão de ter escolhido e não cumprido. Eu estou trazendo uma possibilidade. Existem outras, mas só para fins didáticos, pelo tipo de pergunta, para entender, para chegar no raciocínio de que o não exercício não traz problema. O exercício é que evita os problemas que viriam se eu não exercesse. Excelente. Muito sério. Muito sério. Que a gente deve respeitar e pensar. Aliás, Wellington, isso aí merece um recortezinho, viu?
Vamos lá. Vamos fazer sim, muito bom. Raquel, boa noite, minha irmã querida. A Raquel mandou uma pergunta, Simão, também muito oportuna, como todas são. Os não médiums poderiam ser os médiums com mediunidade não totalmente aflorados ou que estejam ali para trabalharem o desenvolvimento mediúnico? Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser uma dessas, pode ser a outra dessas, pode ser nenhuma dessas, pode ser as duas. Ou seja, não há uma circunscrição definitiva ou para definir. Pode ser médiuns que ainda não tiveram ostensividade percebida. Pode ser que não tenham ostensividade nenhuma e estão ali naquela ideia do médium de sustentação, que muitos gostam de usar, né? Esse termo, outros já chamam de médium de vibração. Veja que Kardec disse que todos somos mais ou menos médium na forma geral. Essa resposta da questão do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ela tem dois níveis. Ela tem uma resposta que é o nível que eu posso chamar lato sensu. Todo mundo é mais ou menos médium, porque todos somos espíritos, a mediunidade é característica do espírito. Mas para esse espírito encarnado exercer essa faculdade, o organismo tem que estar ajustado para isso. Então, há pessoas que não têm a predisposição orgânica e não atendo, não será nunca ostensivo, não terá percepções. Mas não quer dizer que não possam ser úteis na reunião mediúnica. Há outras que ainda estão em processo, têm a potencialidade mediúnica, mas ainda não está em forma ostensiva, porque não há uma idade para ela surgir. Não há uma idade. Eu posso ter uma percepção mediúnica mais velho, mais jovem, outros já desde a infância. Até a questão da infância ali, a primeira infância, é compreensível essa mediunidade natural, conforme a gente vê na questão 109 do livro Consolador, quando Emmanuel diz que até por volta dos 7 anos a criança está em processo de adaptação reencarnatória e que é natural ter percepções, lances da realidade espiritual. Então, são médiuns, digamos, naturais, que pode simplesmente não ter mais percepção, porque até por volta dos 7 anos, conforme essa questão 109 do livro Consolador, o espírito está com um pelá e um outro cá, né? E há um processo de descompensação vibratória, que André Luiz chama assim, lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Como na senectude, lá na senectude, né? Naquela idade avançada, né? Que a pessoa está senecta, há uma descompensação vibratória, porque ela está com um pé cá e outro lá. A criança está com um lá e outro cá. Esse outro está com um cá e outro lá. Então, há lances de percepção. Mediunidades são processos naturais da encarnação. Agora, fora isso, depende da organização, da composição orgânica para isso. E a pessoa pode estar em processo de desenvolvimento. Agora, vamos aproveitar um pouquinho dessa final dessa pergunta, que estejam ali para trabalhar o desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico é natural. Eu querendo ou não, o desenvolvimento acontece. O que nós temos que trabalhar é a educação mediúnica. Não é processo de desenvolvimento, é processo de educação mediúnica. Porque desenvolvida, ou desenvolver, é da natureza da mediunidade acontecer isso. Agora, educar é da natureza do médium. Então, nós podemos, para fins didáticos, resumir bem, estou sendo bem resumido, observar alguns caracteres da educação mediúnica. O caráter intelectual, vamos dizer assim, que é o estudar sobre a mediunidade. Estudar sobre a doutrina espírita, porque ela estuda a mediunidade, então deixa eu conhecer o macro para depois ir para o micro. Conhecer o pensamento espírita, estudar a mediunidade. Estudar como ela acontece, o que é. Veja, o aspecto intelectual, não é intelectualismo, não é academicismo, é o conhecer sobre mediunidade. É o estudar, como fala a dona Joana de Ângeles, salvo engano,
no livro Estudos Espíritas, pela psicografia do Divaldo Franco. Ela diz: estudar o espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Como nos fala Kardec, lá no Projeto Espírita de 1868, quando ele diz que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver adeptos sérios. Então, estudar é fundamental no processo de educação. Um outro caráter é o caráter moral, o caráter comportamental do médium. Refletir sobre si mesmo. O caráter não é moralista, o caráter é reflexão moral. O conjunto de valores comungado pelo médium. Se ele, o seu comportamento, a sua maneira de pensar, agir, sentir, e só ele pode desenvolver esse caráter. Ninguém vai desenvolver esse caráter para ele. O estudo pode orientá-lo, o estudo pode aclará-lo e ele fazer a sua reflexão de conduta. Conduta de atos, conduta de pensamento, conduta de sentimento. Então é preciso um processo de moral ali. Um caráter moral a ser trabalhado. E o caráter técnico, que é o adestramento da faculdade. É aquilo que, por exemplo, o Chico fez e depois Emmanuel disse, queima, era treinamento. Aquilo que Divaldo fez e depois Dona Joana disse, queima, era treinamento. Por isso existem as reuniões para iniciantes. Aí sim se chama desenvolvimento, porque é o lado do adestramento. Então, veja que o desenvolvimento é parte do processo de educação. É o caráter técnico. É o treinar. E, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes no meio espírita? A pessoa eclode a ostensividade mediúnica e daí uma semana já está psicografando mensagem e distribuindo para meio mundo. Já está até escrevendo livro psicografado. E Chico teve que queimar 300, né? Quer dizer, milhares de 3.000 cartas, 3.000 psicografias e etc. Divaldo e assim todos os sérios. É o caráter técnico. Por isso, nas reuniões de desenvolvimento mediúnico, é orientado ao médium como se coloca. Ele dá uma comunicação, analisa aquela comunicação. O médium fala, eu achei que isso aqui é meu mesmo, eu não estava... Não, isso aqui eu nem imaginava que eu pensava dessa forma. E aí aquele coordenador da reunião vai avaliando isso, percebendo isso, incentivando uma determinada característica no médium ou não. Esse é o processo de educação mediúnica. E desenvolvimento é o caráter técnico dentro do processo de educação mediúnica. Então, o mais interessante é chamarmos de processo de educação mediúnica e não de desenvolvimento mediúnico.